alimente, Senhor, a nossa alma e tudo que há em nós. Bendiga o teu santo nome. Oh, obrigada, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças, que eu nunca me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Oh, Senhor, é você que perdoa as nossas iniquidades, que sara as nossas enfermidades, que da cova nos redime e nos coroa de glória. Aleluia, aleluia, Pai, eu te rendo graças, vamos render graças ao Senhor essa manhã. Levante suas mãos em gratidão a esse Deus. Pai, obrigada, Pai, porque você enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou de tudo que era mortal. Nós somos tão gratos. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós iremos aprender mais de ti essa manhã. Obrigada pela unção disponível nesse lugar, Senhor. Nós te rendemos graças pela tua unção disponível. Obrigada pelo coração dos meus irmãos abertos para receber a boa palavra do Senhor. E nós cremos que ela cairá numa boa terra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Você pode sentar? Obrigada, louvor. Vocês são uma bênção. Aleluia. Ui. Quem estava aqui domingo à noite? Foi uma festa linda, né? Uma festa maravilhosa. Sabe como eu me regozijei no Senhor por esse dia? Sabe que estava tudo lindo, né? Decoração, tudo, mas sabe o que eu mais... Eita, glória! Eu queria que meu filho ficasse em pé primeiro. Eu não posso deixar, né? Para quem não conhece, esse é o meu príncipe. Obrigada, meu amor. Pode sentar. E a festa foi linda, foi maravilhosa, né? A decoração. Parabéns para quem estava envolvido, né? Parabéns para Glauber, que se esforçou. Sei que, né, Marco, da Secretaria de Missões, o líder. Foi maravilhoso. Mas sabe o que mais me impactou? A presença. Sabe? O principal convidado da festa estava presente. Sabe que porque se nós fizermos algo que ele não esteja envolvido, não vale a pena. Ele é o principal interessado que a gente cresça, que a gente avance, que a gente estude essa palavra. Sabe, eu estava, até compartilhei com Tanagra, essa semana ela veio aqui para a gente acertar, alinhar umas coisas, e eu conversando com ela, eu disse, olha, gratidão está subindo tanto em meu coração essa semana. E aí eu pensei comigo, eu vou falar sobre gratidão, né? Eu vou falar sobre gratidão, ingratidão, alguma coisa assim eu vou... E aquilo, eu me regozijando e vindo, mas toda hora que eu vinha, ia pregar, ia ver alguma coisa sobre gratidão, o Senhor me levava para a cura. Eu disse, não estou entendendo. Vinha versículo de cura. Aí, quinta-feira, faz 2 quinta-feiras atrás, a gente teve um ministro aqui, né? Um missionário, aquele Alex Koenig, que acho que é assim que fala. Quem estava aqui? Ui, tá dando uma microfonia aí. E eu ia ministrar nessa quinta-feira. Então, eu disse, eu estou livre, né? O Senhor me liberou, porque veja que lindo. O Espírito Santo eu ia ministrar sobre cura, né? O Espírito Santo estava falando forte no meu coração. Mas aí ele veio, ministrou e eu ainda disse, está vindo, era do Espírito, glória a Deus, ele já fez a parte dele, estou isenta, estou livre. Só que aí meu marido me pegou e disse assim, você vai ministrar esse mês. Aí eu disse, sim, eu obedeço. E o Senhor falando comigo sobre cura, e eu disse, Senhor, eu vou obedecer, amém? Então nós vamos falar hoje sobre cura, amém? É um terreno muito vasto, eu sei que ele ministrou maravilhosamente bem, ele deu a palavra, ele deu os testemunhos dele e ainda nos presenteou no final com a unção de Deus, né? Caindo nesse ambiente. E eu quero falar com vocês sobre cura é a vontade de Deus, sabe?
Eu não estou perguntando para você se cura é a vontade de Deus. Cura é a vontade de Deus? É. Eu estou te dizendo que cura é a vontade de Deus. Sabe, queridos, Deus quer que nós sejamos curados, mas o que Ele mais quer é que a gente ande em saúde divina. Sabe, Ele nos deu essa palavra, Cristo fez um sacrifício lindo naquela cruz, para que eu e você recebamos tudo. Não é uma parte. Ele quer que a gente chegue ao pleno conhecimento do que Ele é. Sabe que a gente só vai chegar ao pleno conhecimento de quem Ele é, se a gente estiver nessa palavra? Sabe, eu peguei esse livro aqui, me baseei também nele, e ele diz, é um curso de estudo Cura Bíblica de Kenneth Hagin, muito bom. E um dos subtítulos dele é Cura, Deus em Ação. E ele faz 3 perguntinhas nesse livro. Ele diz assim, você quer saber como é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Você quer ver Deus em ação? Olhe para Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Marcos 1:40. Ele diz assim, a palavra diz, aproximando-se dele, aproximando-se de Jesus. Coloca ela para mim. Aproximando-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode me purificar. Sabe que ele não está fazendo uma pergunta aqui? Ele está dizendo, se quiseres, pode. Ele sabia que Jesus podia. Ele não sabia se Jesus queria, mas ele sabia que Jesus podia. Vê o que Jesus responde no 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse, quero, fica limpo. Amém? Então, você está sabendo nessa manhã que é a vontade de Deus curar. Sabe, se você está sabendo que é a vontade dele, Jesus disse, quero, fica limpo, eu quero que você seja curado. E a segunda é, você quer saber a vontade de Deus? Nós vemos, né, a vontade de Deus, é essa, que nós sejamos curados. Você quer saber como é Deus? João 14:9. Volta lá para mim. Disse-lhe Jesus. Volta para o 8. 8. O 7, então. 14:7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora os conheceis e tendo visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vê o que Jesus falou. Disse-lhes Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Sabe quando a gente vê Jesus na Bíblia, a gente vê as obras de Deus. E ele diz no 3º lá, você quer ver Deus em ação? Olhe para Jesus. Atos 10:38 diz, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. O que ele fez depois disso? Andou por toda a terra, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus estava na terra, foi ungido por Deus e ele fez o bem e curou. Então nós sabemos, né, quem é Deus, a vontade de Deus, e nós vemos Deus em ação. Coloca Mateus 4:23, só para eu fundamentar bem vocês, depois a gente vai correr. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, enfermidades entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos.
endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Aleluia, toda sorte de enfermidades, e ele os curou. Sabe, queridos, às vezes é muito difícil para certas pessoas pensar que doenças não vêm de Deus. Quantas vezes nós vemos, né? Deus mandou aquela doença para fulano, Deus colocou aquele lá no leito, Deus abriu a cova. Então, nós ficamos às vezes muito confusas, mas do ponto de vista natural, é difícil. Mas sabe que as coisas de Deus são loucura para o mundo? Mas para quem crê é poder. Aleluia. Sabe, existem na terra leis naturais. E se nós quebramos essas leis naturais, vai vir dano. Amém? Não tem como. Sabe, muitas vezes, por falta de conhecimento, o povo atribui a Deus doença, morte, né, catástrofes que acontecem, mas é por quebras de leis. Aleluia. Pode ser genético também, mas aí a gente vai falar isso mais na frente. Aleluia. Você está me entendendo? Deus criou leis e princípios. E nós vemos todas essas leis e todos esses princípios foram colocados de lado quando Jesus quis abençoar a humanidade. Em Tiago 1,17 ele diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há dúvida, onde não há variação nem sombra de dúvida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Aleluia, nós precisamos conhecer quem é Deus. Nós precisamos nos aprofundar em saber quem é o Senhor, para que quando venham essas falácias, essas mentiras, esses sofismas, nós não a recebamos. Nós façamos como Jesus fez lá no deserto, quando ele foi levado pelo deserto pelo Espírito Santo. A palavra. Ele foi com a palavra. A palavra diz. Sabe, vem situações em nossas vidas que se a gente não tiver a palavra dentro, a gente vai engolir. A gente vai achar que é isso mesmo. Aleluia. Sabe, em Marcos, quero que você abra lá em Marcos 4, 35. Enquanto você abre, eu vou beber água. Quem vê a mim, vê ao Pai. Nós não vemos Jesus trazendo doenças, tempestades sobre a vida das pessoas, mas nós vemos Ele acalmando quando foi necessário. Veja esse texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. O que Jesus disse? Não estou escutando. Amém. 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. 40. Então disse-lhes: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é este? Sabe, queridos, que tempestades vão se levantar na nossa vida, mas Deus já nos deu uma palavra de comando, que a gente vai atravessar para outra margem. Sabe, eu sei que muitas vezes é difícil, né? Digamos que você está andando com o Ricardo, e Ricardo diz assim: olha, né, você sabe de Ricardo, você já andou um tempo com o Ricardo, sabe o que o Ricardo faz, sabe que o Ricardo impõe as mãos e os enfermos são curados, não é? E Ricardo vai atravessar daqui para Fernando de Noronha, pastor Ricardo, vai atravessar daqui para Fernando de Noronha. E ele diz: vamos comigo. E no meio da travessia, o barco começa a encher de água. E aí? E Ricardo está dormindo. Será que você vai chegar lá: ei, Ricardo, acuda, mestre, não importa que eu pereça? Porque eles estavam andando há pouco tempo com Jesus.
Sabe, Jesus passou na terra fazendo milagres e maravilhas, chamou eles 3 anos. Então, eles ainda não sabiam de todas as maravilhas do Senhor. Mas você vê o que ele disse no 41. Quem é esse? Quem é esse? Eles estavam conhecendo o Senhor. Sabe, e o Senhor nessa manhã está querendo responder a tua pergunta. Quando você diz, quem é esse? Eu sou aquele que mudece os ventos e para as tempestades. Aleluia, aleluia. Sabe, Oséias 4:6 diz que o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aleluia, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quem é Deus é tudo. Sabe, pegue essas armas que estão na palavra e se encha delas. Aleluia. 2 Coríntios 4:4, ele diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre eles. Tem algum incrédulo aqui essa manhã? Talvez tenha, alguém que ainda não aceitou Jesus. Mas deixa eu te dar uma revelação poderosa. Crente, você é crente, não é? Crente rochedo do fogo, não é? Então, crente faz o quê? Crente crê. Uma grande revelação, crente crê, não é? Então, para você, a luz do Evangelho já resplandeceu. Sabe, se você não sabe ainda tudo, eu não sei tudo. Sabe, de glória em glória. O Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós estamos caminhando, nós estamos em construção, não é? Mas sabe que essa luz do Evangelho vai resplandecer à medida que você for olhando a ela, do que você for meditando nela, quando você medita na palavra, a revelação vem. Revelação vem. Aleluia, aleluia. Doença não procede de Deus, sabe? Doença é um processo de morte. Por isso que nós temos que renovar nossa mente. Renovai-vos, Romanos 12:2 diz, renovai a vossa mente, não se conformeis com esse século, não se conforme com esse mundo, renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, o Anderson pregou maravilhosamente bem aqui esses dias, ele falou, essa boa, agradável vontade de Deus, ela não é só boa, ela não é só agradável, ela não é só perfeita, ela é 3 em 1. Ela não é uma progressiva, vai ser boa agora, daqui a pouco vai ser agradável e daqui a pouco vai ser perfeita. Não, Ele te deu o pacote completo. Aleluia, aleluia. Se a gente sabe que doença é um processo de morte, não é? Doença é um processo de morte. Quem veio para matar, roubar e destruir? João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Eu vim para que vocês tenham vida, não doença, não morte. Se doença é um processo de morte, não foi Jesus, não foi Deus. E se nós olhamos para Jesus, nós sabemos que é a vontade de Deus. A descrição de Deus na Bíblia, ela torna impossível que a gente aceite que Deus trouxe doença. Se você conhece a Deus, se você conhece o caráter de Deus, tem uma matéria no Rema que é intitulada Caráter de Deus. Se você não fez o Rema e quer conhecer mais do Senhor, quer conhecer mais do caráter de Deus, eu te aconselho. Lá você vai ter a identidade, né? Vai falar sobre a nossa identidade, né? Ele vai falar sobre o caráter de Deus, ele vai falar sobre a realidade da nova criação, a autoridade do crente, fundamentar você na fé, vai falar sobre cura. É maravilhoso. Quem já fez o Rema provou, não é um jargão, né? Não é um jargão quando a gente diz que a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Sabe, nesse livro aqui, Kenneth Hagin conta a história de um jornalista. E ele diz assim, que esse jornalista disse assim, eu não sou cristão, mas eu também não sou ateu. Eu não acredito que as coisas foram criadas de repente. Eu creio num ser superior, eu creio em Deus, que Deus criou todas as coisas. Mas sabe por que eu não sou cristão? Ele estava falando. Porque eu escuto muitos pregadores falarem que Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, está tudo uma bagunça. Ele falou, ele usou o bom senso.
Sabe, ele não conhecia da palavra. Ele disse, eu não sou cristão, mas eu também não sou ateu, eu acredito em Deus. Mas se Deus está no controle de tudo, tudo está uma bagunça. Ele usou o bom senso. Aleluia, aleluia. A descrição na Bíblia de Deus é impossível nós acreditarmos em certas coisas. Sabe, Salmo 107, 20 diz que Ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou de tudo que era mortal. Muitas vezes nós duvidamos que é a vontade de Deus curar e nós fazemos. Muitas vezes perguntam para a gente, como que está? Tua vida está péssima, tua vida está horrível. Deus está no controle de tudo. E nós vimos Ele questionando, mas deixa eu te dizer, Deus não está no controle de tudo. Deus não está no controle de tudo. Estou vendo alguns olhinhos duvidando, né? Que Deus... Não, irmã, mas Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, então Ele está no controle. Sabe, a gente, acho que foi em 2009, nós perdemos um funcionário. Houve um assalto e ele reagiu, né? Ele estava a trabalho, os outros eram cristãos, ele era o único que não era cristão. E ele foi baleado e veio a falecer. E Márcio ficou, acho que o Márcio até já contou aqui esse testemunho, né? E a gente ficou meio... E o pastor Digley veio para conversar com a gente antes do culto e disse, está tudo bem? Aí eu respondi, né? Toda... né? Deus está no controle de tudo. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, irmã, Deus não está no controle de tudo. Eu, como? Eu fiz a cara como vocês. Como? Deus não está no controle de tudo? Como assim? Aí ele viu que eu me espantei e disse assim, depois eu explico para vocês. Vamos sentar, conversar. Sabe, queridos, Deus está no controle daquele que entrega a vida a Ele. Nós vimos 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século é que rege a terra. O Deus desse século é que rege a terra. Então, Deus não pode estar no controle daquele que não entregou a vida para Ele. Sabe, muitas vezes nós entregamos nossa vida ao Senhor. Diz, Senhor, faz de mim o que você quer. Senhor, eu me entrego a você, me leva para onde você quiser. Vou levar você para a África. Não, Senhor, para a África não, né, Senhor? Espera aí, Senhor, manda eu para outro lugar. Deus está no controle? Não. Se você não entrega totalmente, sabe, é como você dirigir um carro. Você está dirigindo o carro, né? Você está no controle. O Senhor quer que você faça assim, desça do carro, diga, Senhor, toma o controle. Se você abre a sua vida para que o Senhor tenha o controle, Ele vai ter o controle. Ele quer, mas Ele é um cavalheiro. Aleluia. Então, hoje você aprendeu que Deus não está no controle de tudo. Ele está no controle. Estou dizendo que Ele é poderoso? É. Não me entendam mal. Ele é poderoso? É. Ele pode fazer milagres? Pode. Ele pode, mesmo sem a sua permissão fazer? Pode. Operar? Pode. Entendeu? Mas quem rege a terra, Ele só pode fazer coisas aqui na terra. O que diz Mateus 18:18? Se você ligar na terra, será ligado no céu. Se você desligar na terra, será desligado no céu. Então, Deus pode agir na terra através de mim e de você. Por isso que é tão importante você abrir essa bocão. Sabe, Deus responde oração. Deus responde fé. Deus não responde incredulidade. Deus não responde necessidade. Você pode chorar, pode se acabar de chorar. Se você não alinhar seu coração, nada vai acontecer. Aleluia, aleluia. E muitas vezes nós também falamos, se for da vontade de Deus me curar, Ele me cura. Marcos 1:40, a gente leu, Ele disse, quero, é a minha vontade. Sabe, mas quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não conhecemos a vontade de Deus, nós usamos subterfúgios. Mas nessa manhã você já sabe. Amém? Então, você já sabe que é a vontade de Deus, sim. Que você ande em plenitude de vida. Amém? Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem nunca escutou, né? A gente vive escutando. Mas Deus colocou fulano no leito para provar ele. Para ele se consertar. Aí você pode dizer, irmã, mas Hebreus 12 diz assim, que Deus corrige o filho que ama. Deus disciplina o filho que ama. Mas vai lá na raiz.
do que é esse disciplinar, o que é esse ensinar? Quem é de vocês pai aqui, que você manda teu filho para a escola, não é? E teu filho e chega lá para a professora e diz: ei, professora, se ele não aprender, se ele tiver muito rebelde, quebra a perna dele. Você diz isso? Você não diz isso, não é? Ou se diz assim: ai, meu filho está muito rebelde. Meu Deus, como meu filho está rebelde. Eu vou orar e vou pedir para o Senhor mandar uma doença para que ele aprenda. É isso que você faz? Não, não é isso que você faz. Olha o que diz lá em Mateus 7, 9. Ele diz: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? Ou se lhe der peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não lhe dará todas as coisas que pedirem. Aleluia. Por que você acha que Deus está dando doença para você? Ele diz: vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Aleluia. Deus é bom. O caráter dele é bom. E Deus é amor. Sabe, nós vimos lá em Tiago 1,17 que toda boa dádiva, ele não muda. Ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, aleluia. Nosso Pai é bom. Sabe, lá em Lucas 9, se você for ver lá na tua Bíblia, diz assim: os samaritanos não receberam Jesus. Eu vou parafrasear a história. Jesus estava com os discípulos indo para Jerusalém. E quando eles chegaram perto de Samaria, ele disse para Tiago e João, acho que é Tiago e João, se não me engano. Se não for, você vai ler sua Bíblia e vai confirmar lá. Ele disse para Tiago e João: vai na frente e vai ver lá em Samaria uma pousada para a gente descansar. E eles foram. Só que eles chegaram lá, o povo viu que eles tinham aparência, veja, aparência de quem ia para Jerusalém. E não quiseram receber eles. Aí eles voltaram e contaram para Jesus. Aí esses discípulos falaram: Senhor, você quer que a gente mande cair fogo do céu sobre eles? O que vocês acham que Jesus respondeu? O mestre disse assim: de que espírito vós sois? O Filho do Homem veio para salvar a vida dos homens e não para destruí-la. Aleluia. João 10, 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir não fui eu, o Senhor está dizendo. Que eu estou falando para você que o Senhor está dizendo. Aleluia, aleluia. Sabe que dúvida é um dos maiores empecilhos para que a gente receba a nossa cura? Dúvida é o maior empecilho. Não é pecado. Porque se você se arrepender, vir aqui na frente, a palavra diz lá em 1 João que ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Se você se arrepender, ele é fiel e justo para perdoar, então não é pecado. Sabe, você pode vir aqui, se arrepender e você pode ser curado. Mas dúvida, incredulidade, não move o coração de Deus. Nós vemos lá em eu não lembro qual era a passagem, acho que é Mateus 13. Mateus 13, quando Jesus foi para a cidade dele, foi para Nazaré. E quando Jesus foi para Nazaré, ele começou a ensinar nas sinagogas, todo mundo se maravilhou. Quem é esse? Quem é esse? Aí uma abençoadinha disse: esse é o filho de José, o carpinteiro. Desprezou. E a palavra diz que eles não receberam ele. E ali ele pôde fazer apenas alguns milagres. A Bíblia diz, coloca lá, Mateus 13, 58. Acho que é 58. Cadê? O Almeidinho não veio? Acho que... E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aleluia. Fé é um elemento essencial para que nós possamos receber tudo de Deus. Deus se move através da fé. Sabe, queridos, a gente foi ontem na Zona Norte e pastor Edmilson começou a contar um testemunho, né, dele e falando que o sonho da vida dele era comprar uma maçã do amor, né?
E ele disse assim que ele era muito pobre e ele começou a guardar dinheiro para comprar aquela maçã do amor, né? E ele disse que quando juntou o dinheiro, pegou a maçã e disse que foi para um cantinho, todo disse, eu vou desfrutar agora dessa maçã. Mas quando ele deu a primeira mordida, a maçã estava podre. A maçã estava podre. E aí o Senhor disse que começou a falar com ele, que muitas vezes nós estamos assim por dentro. Sabe? Nós não renovamos a nossa mente, nós não nos alimentamos e por fora nós estamos lindos, né? Toda brilhante, toda certinho, mas por dentro as coisas não estão certas. Aleluia, aleluia. Sabe que a gente tem que se consertar em certas coisas? Lá em 2 Coríntios 11, ele diz, examinai o homem a vós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Aleluia, aleluia. Sabe, ontem, sexta-feira, eu disse assim, eu vou pregar sobre cura, né? E sexta-feira, eu comecei com sintomas. Aleluia, a garganta. Eu disse, não, mas eu sou da fé, vou declarar a palavra funciona, funciona, funciona. Eu estou dizendo que funciona. E aí, quando foi no sábado, a gente foi para a Zona Norte de manhã, que tinha reunião, né? E eu só queria minha cama naquela reunião. Eu disse, Senhor, vim aqui com a tua cura, Senhor, como é que eu vou pregar? Eu já falei para Márcio, se prepara, porque se o negócio aqui não for incrédula, se prepara, porque se o negócio não for, você... Aí eu cheguei em casa, fui para o meu quarto e disse, Pai, essa tua palavra funciona. Essa tua palavra funciona, porque eu já provei. Eu já provei 3 vezes que essa palavra funciona. E eu fui para o meu quarto, comecei a declarar a palavra, falar tudo que eu sabia sobre cura. E eu disse assim, diabo, eu vou dormir agora. E quando eu acordar, eu vou estar boa. Aleluia. Pergunta para o meu marido. Ele estava na rua, 18 horas, o culto começava às 19. Eu disse, filho, venha para casa que a gente vai para a Zona Norte. Ele disse, a gente não vai não. Você desse jeito para amanhã pregar, eu não vou pregar, você vai pregar. Eu disse, vai, a gente vai, porque a palavra funciona. Aleluia, eu estou boazinha, eu acordei boa, como se eu não tivesse tido nada. Funciona. Aleluia. Sabe, queridos, eu tive, há uns anos atrás, acho que foi 2005, uma hérnia de disco. E essa hérnia me incomodou. Pense que eu não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar deitada, não conseguia nada, sabe? Aquilo é horrível. Quem já teve sabe que é terrível. E eu não conhecia essa palavra de fé ainda. Eu não conhecia. Eu era uma gentil, como Kenneth Reagan fala nos livros dele. Eu era uma gentil dentro da igreja. Eu não estudava a Bíblia, eu não orava, porque o pastor orava por mim, os pastores expulsavam demônio por mim. Então, eu só ficava lá todo domingo, ia para a igreja, saía, voltava do mesmo jeito. Não havia mudança. E só que quando veio isso, eu me desesperei. Eu disse, peraí, eu tenho que acreditar. E eu ia lá na frente e não funcionava. Eu ia e não funcionava. Né? E eu conhecia essa palavra da fé. E o médico disse assim, olha, todo ano você vai ter isso. E eu não podia repreender, porque eu não sabia nem que podia fazer isso na época. E eu fiquei um tempo com isso, e até que um dia eu fui, a misericórdia do Senhor, porque eu não tinha conhecimento, né? A misericórdia do Senhor agiu na minha vida e eu fui curada. Aleluia, curada totalmente. Amém? E aí, quando foi em 2013, a gente se mudou. E quando a gente se mudou, Márcio trabalhando, eu em casa, ia receber meus familiares, meus irmãos, minha mãe, tudo vinha passar o ano novo aqui. E aí eu, naquele estresse, né, tenho que ajeitar tudo. E eu tenho uma mesa de mármore, com os pés de mármore, de vidro, e eu fui arrastar ela sozinha. Né? E eu fui, arrastei, e aí já comecei meio... né? E quando passou o ano novo, eu recebi eles tudo, e quando foi no dia 2, no dia 1º, eu estava sentada na mesa contando para o meu cunhado, que ele tem ou tinha, não sei, hérnia de disco, e eu contando meu testemunho para ele. Né? Olha, eu fui curada, foi não sei o quê, e falei tudo que fez, o testemunho e tudo. Quando foi no dia 2, eu não me levantei da cama. Aí ele para minha irmã, oi, ela não tinha sido curada? E aí? E agora?
Oxe, está vendo que tudo isso é mentira? E aí? E aí eles foram para Porto de Galinhas e eu fiquei em casa, morrendo de dor, né? E aí eu fui no médico com o Márcio. Fomos no médico, tudo. Quando o médico viu, eu falei para ele, levei os exames, ele disse assim, não é nessa vértebra que você tinha, não. Essa vértebra que você tinha não tem nada. É em outra vértebra. Essa não tem nada. Aí depois eu vou ligar para minha irmã, eu vou dizer que Deus cura sim. Sabe? E eu comecei a ir para a Zona Norte e eu fiquei paralisada na cama, eu fiquei paralisada na cama quase 2 meses por conta disso. Sabe por quê, queridos? Às vezes Deus faz o milagre como fez em mim da primeira vez. Mas agora eu já tinha subsídios, eu já conhecia Ele, eu já tinha a palavra dEle. O Espírito Santo falou, declare a palavra, declare a palavra. E eu comecei, listei atrás da minha Bíblia, a outra Bíblia, se vocês quiserem eu mostro, tem todos os versículos de cura. E ali eu comecei a declarar os versículos, declarei, e nada, e declarava todo dia, e nada, e declarava. Eu disse, Senhor, teve um dia que eu tive que, eu mesma me aplicar uma injeção, porque meu marido disse, eu não aplico não. Apliquei a injeção porque eu estava desesperada. E aí um casal disse assim, olha, o Senhor falou comigo, que você está pronta para receber a cura. Eu disse, ai Jesus, eu estava com uma dor naquele dia, eu não queria receber ninguém. Ela disse, eu vou ir na tua casa. Eu disse, mas eu não queria receber, não sei o quê. Aí eu disse, não, mas eu vou receber. E ela foi, ela é uma senhora, queridos, aleluia. Quando ela chegou lá, ela começou a fazer uma oração simples. Eu estava deitada, ela ficou no quarto comigo e os homens ficaram na sala. Quando ela colocou as mãos em mim, eu senti um fogo vindo. Eu levantei da cama pulando, eu não tinha mais nada. Eu fui curada de novo. Aleluia. Então eu posso dizer para vocês pela segunda vez que cura é a vontade de Deus. Funciona. Porque eu levo com o meu corpo as chagas de Cristo. Aleluia. Sabe, eu sei o que Ele fez lá naquela cruz. As marcas de Cristo. Eu sei. Aleluia. Sabe, coisas simples o Senhor pode fazer conosco. Coisas simples. E a gente estava aqui, eu só estou contando para edificar sua fé, daqui a pouco a gente volta. A gente estava aqui e recebeu o Rafael, que ele foi muitos anos, ele é ainda, né? Diretor do Centro de Cura, lá em Campina Grande. E a gente recebeu, e ele falou aqui para a gente, olha, quem estiver ministrando sobre cura, foi orar, né? Não orou por ninguém, mas fez uma oração geral. E eu levantei minhas mãos e disse assim, Pai, graças a Deus, eu não estou com doença nenhuma, eu estou curada. E aí o Senhor me lembrou do meu dedinho, que eu tinha batido na porta, e ele estava já uns 4 meses que eu não conseguia encostar aqui, e eu não dobrava ele. Né? E eu não fui no médico, eu disse, o dedinho, né? Mas me incomodava. E eu estava lá, disse, Senhor, obrigada, porque eu sou sarada e curada, obrigada, Senhor, pela tua palavra. E comecei a render graças ao Senhor, mas não me liguei em cura, porque eu disse, no momento, não. Aí o Espírito Santo me lembrou do dedinho. Quando ele me lembrou do dedinho, a minha mão começou a fazer assim, ó. Mas uma força, que quando terminou a oração, eu acho que eu testemunhei aqui, né? Não tinha mais nada no dedo, eu não tenho mais nada, o dedo dobra. Então, o Senhor é minucioso, os pequenos detalhes. Ele se importa. Ele quer que tudo vá bem. Tudo vá bem, corpo, alma e espírito, tudo vá bem. Aleluia, aleluia. Aleluia. Coloca Isaías 53, 4. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Sabe, Ele curou lá no passado, Ele cura hoje e Ele vai continuar curando. Aleluia. Veja, eu acho Isaías meio doido, né? É um profeta do Velho Testamento, né? Não sei se posso falar essa palavra, mas que vocês me entendam. Não estou dizendo doido de loucura. É doido, né, boy? Aí, a palavra diz certamente, verdadeiramente, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, de fato, com certeza.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Eu quero que você volte lá no 4. Ele tomou. Sabe que Isaías era um profeta e ele estava na velha aliança. Jesus não tinha vindo. Mas vê que doido. Ele disse, ele tomou. Ele está falando passado de uma coisa que ia acontecer no futuro. Aleluia! Só Deus. Aleluia! Loucura. Se você for tentar entender pela sua razão, é loucura. Não é? Mas a gente já viu que as coisas de Deus são loucura para quem não crê. Mas para nós, poder de Deus. Aleluia! Ele levou o passado. Muda para o 5. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A palavra diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Certamente ele já levou. Não te pertence mais. O sacrifício naquela cruz foi completo. Aleluia. Se você quiser subsídios lá no Novo Testamento, Mateus 18 fala sobre essa passagem. 1 Pedro 2, 4, se não me engano, né? Fala sobre essa passagem também. Aleluia. Então ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E é desejo dele curar. Sabe, a gente tem um livro também de Kenneth Hagin. Eu pedi para as meninas, coloca aqui, aquele é o segundo. Palavra de Deus, um remédio infalível. Eu provei e vi que a palavra de Deus é um remédio infalível. Sabe, muitas vezes a gente vai em médicos, né? E o médico prescreve nada. Queridos, eu estou ministrando aqui para vocês sobre cura, mas eu quero que fique bem certo. Que não é incredulidade se você for em médico, sabe, queridos? O médico do Senhor deu capacidade para os médicos para que eles nos ajudem. Se a gente não tem fé suficiente, se a gente não tem um comando de Deus, vá no médico. Amém? Mas sabe que muitas vezes nós vamos no médico, ele nos examina, né? Aqueles residentes lá que a gente vai nas emergências, examina e a gente diz que é isso. Olha, você tem isso. E você sai de lá, vai na farmácia, compra o remédio, porque ele é um estudante de medicina lá, disse para você que é aquilo. E você tem plena convicção. Você vai e toma o remédio. Não é isso que acontece? Não é? A gente tem certeza, quando o médico nos dá um diagnóstico, a gente tem certeza que aquilo é real. Por que a gente não faz isso quando Deus diz para nós as verdades dele? Por que a gente não pega essa palavra, como diz esse livro, e diz, essa palavra é um remédio infalível, eu vou tomar ela. Sabe que o remédio, para fazer efeito, você tem que tomar, né? A dosagem certa. Sabe que a palavra também? O Senhor disse assim, tome todos os dias, que vai fazer bem para você. Aleluia. Provérbios 4:20 diz, filho meu, atenta à minha palavra, aos meus ensinamentos inclina o seu ouvido. Guarda ela, não se aparta dos seus olhos, e guarda ela no íntimo do coração, porque elas são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Filho meu, atenta para essa palavra. Todos os dias o Senhor está dizendo, não aparte. Sabe, Josué, ele diz dia e noite. Dia e noite. É a dose do teu remédio, para que as coisas comecem a funcionar. Sabe, às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida e a gente não sabe o que é. E o Senhor está dizendo, se alinhe com o remédio que você tem, se alinhe com essa palavra que vai dar certo. Ele nos prometeu vida e vida em abundância. Salmo 119:130 diz que a revelação da palavra, a revelação da tua palavra esclarece e traz entendimento aos simples. Sabe, se você
como eu, quando eu era jovem, adolescente, eu não conhecia o Senhor. E lá na minha casa, minha mãe colocava Salmo 23. Não sei quantas casas tinha isso. E eu, quando adolescente, depois, né, eu tinha minha prima que iam para a missa, tudo, eu disse, eu vou pegar a palavra para ver, né? Não entendia nada. Não entendia nada, nada. Aí que eu vejo que realmente, 2 Coríntios 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento daquele que não crê. Mas a palavra está dizendo que a palavra do Senhor traz entendimento e esclarece o simples. Então, se você hoje não tem entendimento ainda dessa palavra, não se condene. Peça ao autor da palavra, para que ele venha e te ensine a palavra. Amém? Aleluia. Salmo 107, 20, ele enviou a sua palavra e nos sarou. O louvor pode vir? E nos livrou de tudo que era mortal. É vontade de Deus nos curar. Sabe, queridos? É vontade de Deus nos curar. Ele quer que a gente viva em plenitude de vida. Coloca ela para mim em 2 Timóteo 2:4. Desculpa. Como diz o pastor Humberto, primeiro erro da minha vida. E falando em pastor Humberto, eu lembrei. Ele sempre diz assim, quando ele prega sobre cura, né? Ele diz assim, olha, para a gente usar o bom senso, ele sempre nos remete ao bom senso, sempre nos traz ao bom senso. Ele diz assim, olha, pare comigo e pense, se Deus enviou Jesus e Jesus começou a curar na terra, então, será que eles fizeram um planinho? Jesus, vai lá na terra, eu mando a doença daqui e você cura. Meio paranoico essas coisas, né? Ou se Deus enviou Jesus e disse, olha, eu vou botar a doença no meu povo. E Jesus estava curando, então Jesus estava em rebelião. Não é? E se Deus enviou doença para você, se você está tomando remédio, você está em rebeldia. Não foi Deus que enviou? Ele diz assim, se Deus enviou essa doença para você, compre o caixão. Porque tudo que Deus faz bem feito. Não é? Então é só usar o bom senso, queridos, para a gente ver que doença não vem de Deus. Amém? 2 Timóteo 2:4. Desculpa, 1 Timóteo, de novo. 1 Timóteo. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. Sabe essa palavrinha salvo? Ela vem do grego sozo. Em umas traduções ela diz que sozo significa salvação, libertação, preservação e cura. É desejo de Deus que todo homem seja liberto, que todo homem seja salvo, que haja preservação e que todo homem seja curado. Eu coloquei vê se dá para colocar a figura aí. Quando você tem a Bíblia Strong, você aponta lá e ela abre, né, o que significa sozo. Então, sozo de uma palavra primária. Ele diz salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo da destruição, salvar alguém, poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar, salvar no sentido técnico usado na Bíblia, livrar, mas eu quero que você atente nesse, alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde. Então é desejo de Deus que todos sejam curados e cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. Aleluia, aleluia, é vontade de Deus. Ele já providenciou tudo para mim e para você, para que a gente entenda essa palavra, para cada dia a gente ande em novidade de vida. Aleluia. Sabe, Romanos 10, no 9, ele diz assim, coloca lá, Romanos 10, 9. Se confessarmos,
se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, se confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se tem alguém ainda aqui que não fez do Senhor, do Jesus o seu Senhor, e quiser fazer essa aliança maravilhosa com o Senhor, eu queria que você erguesse a mão. Sabe, você viu o pacote completo que Deus já preparou para você. Deus tem cura, Deus tem salvação, Deus tem libertação. Deus não quer que você continue nessa mesma vida. Então, se tem alguém aqui que ainda não fez essa aliança, que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a mão. Todos salvos, né? Sabe, queridos, existe uma unção de cura nesse ambiente. Esse ambiente foi preparado totalmente para que você receba cura hoje. Sabe, eu quero que vocês escutem bem. Existe uma unção nesse ambiente. Sabe, não sou eu que cura, quem cura é Jesus. Sabe, a gente pode impor as mãos sobre você, mas quem cura é o Senhor. E se você está necessitando essa manhã de cura, eu queria que você viesse aqui na frente. Se você precisa ser curado, mas venha com a consciência de fé. Venha crendo que Ele pode fazer. Existe uma unção nesse ambiente. Venham, pode vir. Aleluia. Você ouviu as instruções e agora a gente vai colocar em prática. Jesus, nós te damos graças. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus que me sara. Tu és o Deus que me... Eu quero que vocês que estão aqui na frente olhem aqui para mim. Quem cura é Jesus. Quem cura é a unção que Ele vai derramar essa manhã sobre a vida de vocês. Então eu vou apenas tocar em vocês e creiam que é a unção dEle que vai curar. Amém? Tu és o Deus que me curou. Tu és o Deus que me sara. Tu enviastes tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Tu és o Deus que me curou. Tu és o Deus que me sara. Tu enviastes tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Tu és o Deus
Obrigada pela unção que despedaça todo jugo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa manhã, Senhor. Obrigada, Pai. Eu te rendo graças por cada um aqui. Eu queria que vocês fizessem um ato de fé. Vocês dissessem comigo: Pai, através das minhas mãos, o Senhor fará milagres extraordinários. Pai, obrigada, porque eu sou um agente de transformação. Eu imporei as minhas mãos e os enfermos serão curados, porque essa é a sua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, foi isso, como diz Almeidinha, até aqui falou o Senhor. E eu espero que vocês tenham sido abençoados na prática dessa palavra. Amém? Aleluia.